O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 212 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1655 ao número 1666. A Igreja Doméstica. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A Igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da Igreja era em geral constituído por aqueles que, com toda a sua casa, tornavam-se cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. As famílias que se tornavam cristãs eram pequenas ilhas de vida cristã num mundo incrédulo. Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs têm importância primordial como lares de fé viva e irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II, usando uma antiga expressão, chama a família de Eclésia Doméstica. No seio da família, os pais sejam para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria, a cada qual especialmente a vocação sagrada. Na família se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de toda a família, da mãe, dos filhos, de todos os seus membros, na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. Aí se aprendem a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado e, sobretudo, o culto divino pela oração e pela oferenda de sua vida. Não podemos esquecer também certas pessoas que, por causa das condições concretas em que precisam viver, muitas vezes contra sua vontade, estão particularmente próximas do coração de Jesus e merecem atenciosa afeição e solicitude da Igreja, e principalmente dos pastores, o grande número de pessoas celibatárias. Muitas dessas pessoas ficam sem família humana, muitas vezes por causa das condições de pobreza. Há entre elas algumas que vivem essa situação de modo exemplar. A todas elas é preciso abrir as portas dos lares, igrejas domésticas, e da grande família que é a Igreja. Ninguém está privado da família neste mundo. A Igreja é casa e família para todos, especialmente para quantos estão cansados e oprimidos. Resumindo, São Paulo diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a Igreja. É mistério, é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. O pacto matrimonial pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor foi fundado e dotado de suas leis próprias pelo Criador. Por sua natureza é ordenado ao bem dos cônjuges, como também a geração e a educação dos filhos. Entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor a dignidade de sacramento. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de se amarem
com o mesmo amor com que Cristo amou a sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida a sua unidade indissolúvel, os santifica no caminho da vida eterna. O matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de se doarem mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Como o matrimônio estabelece os cônjuges em um estado público de vida na Igreja, convém que sua celebração seja pública, inserida em uma celebração litúrgica diante do sacerdote ou de testemunha qualificada da Igreja, das testemunhas e da Assembleia dos Fiéis. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal de seu mais precioso dom, os filhos. O novo casamento dos divorciados, ainda em vida do legítimo cônjuge, contraria o desígnio e a lei de Deus que Cristo ensinou. Eles não estão separados da Igreja, porém não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã principalmente educando seus filhos na fé. O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso o lar é chamado com toda a razão de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Papa Francisco, audiência geral. Estimados irmãos e irmãs, hoje quero dar-vos as boas-vindas porque vi entre vós numerosas famílias. Bom dia a todas as famílias. Continuemos a meditar sobre a família. Hoje ponderamos acerca de uma característica essencial da família, ou seja, sua vocação natural para educar os filhos a fim de que cresçam na responsabilidade por si mesmos e pelo próximo. O que ouvimos do apóstolo Paulo no início é muito bonito. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Trata-se de uma regra sábia. O filho que é educado a ouvir e a obedecer os pais, os quais não devem mandar de uma maneira inoportuna para não desencorajar os filhos. Com efeito, os filhos devem crescer passo a passo, sem desanimar. Se vós, pais, dizeis aos vossos filhos, subamos por esta escada, e pegais na sua mão, ajudando-os a subir passo a passo, as coisas correrão bem. Mas se vós dizeis, sobe, mas não consigo, vai, isto chama-se exasperar os filhos, pedindo-lhes aquilo que eles não são capazes de fazer. Por isso, a relação entre pais e filhos deve ser sábia, profundamente equilibrada. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto agrada a Deus. E vós, pais, não exaspereis os vossos filhos, pedindo-lhes coisas que eles não conseguem fazer. É preciso agir assim para que os filhos cresçam na responsabilidade por si mesmos e pelo próximo. Poderia parecer uma constatação óbvia, e no entanto também, na nossa época, não faltam problemas. É difícil educar para os pais que se encontram com os filhos só à noite, quando voltam para casa do trabalho cansados. Aqueles que têm a sorte de dispor de um trabalho. É ainda mais difícil para os pais separados sob o peso desta sua condição. Coitados, enfrentam dificuldades, separam-se e muitas vezes o filho é tomado como refém. O pai fala-lhe mal da mãe, a mãe fala-lhe mal do pai, e assim ferem-se tanto. Mas aos pais separados digo, nunca tomeis os filhos como refém. Separastes-vos devido a muitas dificuldades e motivos. A vida deu-vos esta provação,
Mas os filhos não devem carregar o fardo desta separação, que eles não sejam usados como reféns contra outro cônjuge, mas cresçam ouvindo a mãe falar bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar bem da mãe. Para os pais separados, isto é muito importante e deveras difícil, mas podem fazê-lo. Mas, sobretudo, uma pergunta: como educar? Que tradição temos hoje para transmitir aos nossos filhos? Intelectuais, críticos de todos os tipos, silenciaram os pais de mil maneiras para defender as jovens gerações contra os danos, verdadeiros ou presumíveis, da educação familiar. A família foi acusada, entre outros, de autoritarismo, favoritismo, conformismo e repressão afetiva que gera conflitos. Com efeito, abriu-se uma ruptura entre família e sociedade, entre família e escola. Hoje o pacto educativo interrompeu-se, e assim a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise porque foi minada a confiança recíproca. Os sintomas são numerosos. Por exemplo, na escola comprometeram-se as relações entre pais e os professores. Às vezes existem tensões e desconfiança mútua, e naturalmente as consequências recaem sobre os filhos. Por outro lado, multiplicaram-se os chamados peritos, que passaram a ocupar o papel dos pais até nos aspectos mais íntimos da educação. Sobre a vida afetiva, a personalidade e o desenvolvimento, sobre os direitos e os deveres, os peritos sabem tudo: finalidades, motivações, técnicas, e os pais só devem ouvir, aprender e adaptar-se. Privados da sua função, tornaram-se muitas vezes excessivamente apreensivos e possessivos em relação aos seus filhos, a ponto de nunca os corrigir. Tu não podes corrigir teu filho. Tendem a confiá-los cada vez mais aos peritos, até nos aspectos mais delicados e pessoais da sua vida, pondo-se de parte sozinhos. E assim, hoje, os pais correm o risco de se auto-excluir da vida dos próprios filhos, e isto é gravíssimo. Hoje existem casos deste tipo. Não digo que acontece sempre, mas existem. Na escola, a professora repreende a criança e manda uma nota aos pais. Recordo-me de uma anedota pessoal. Certa vez, quando eu estava na 4ª classe, eu disse uma palavra feia à professora e ela, uma mulher boa, mandou chamar a minha mãe. No dia seguinte ela veio, falaram entre elas e depois chamaram-me. Diante da professora, minha mãe explicou-me que aquilo que eu tinha feito era feio, algo que não se devia fazer, mas a minha mãe fê-lo com muita delicadeza, dizendo-me que devia pedir desculpa à professora à sua frente. Fi-lo e depois senti-me feliz e disse: a história acabou bem. Mas aquele era o primeiro capítulo. Quando voltei para casa, teve início o segundo. Imagina hoje se a professora faz algo assim. No dia seguinte encontra os pais ou um deles a repreendê-la, porque os peritos dizem que as crianças não devem ser repreendidas assim. A situação mudou. Portanto, os pais não devem auto-excluir-se da educação dos filhos. É evidente que esta organização não é boa, não é harmoniosa nem dialógica, e em vez de favorecer a colaboração entre família e as demais agências educativas, as escolas, os ginásios, contrapõe-nas. Como podemos chegar a esse ponto? Não há dúvida de que os pais, ou melhor, certos modelos educativos do passado, tinham alguns limites, não há dúvida. Mas também é verdade que alguns erros só os pais são autorizados a fazê-los, porque podem compensá-los de um modo que é impossível a qualquer outra pessoa. Por outro lado, como bem sabemos, a vida tornou-se ávara de tempo para falar, meditar, confrontar-se. Muitos pais são raptados pelo trabalho. O pai e a mãe devem trabalhar. E por outras preocupações, confusos pelas novas exigências dos filhos e pela complexidade da vida moderna, que é assim, devemos aceitá-lo como é, e encontram-se como que paralisados pelo medo de errar. Mas o problema não é só falar. Aliás, um dialogismo superficial não leva a um encontro genuíno entre a mente e o coração. Ao contrário,
perguntemo-nos: procuramos entender onde estão deveras os filhos no seu caminho? Sabemos onde realmente está sua alma e, sobretudo, queremos sabê-lo? Estamos convictos de que eles, na realidade, não estão à espera de algo mais? As comunidades cristãs são chamadas a oferecer ajuda à missão educativa das famílias e fazem principalmente à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo recorda a reciprocidade dos deveres entre pais e filhos. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Na base de tudo está o amor, a caridade que Deus nos concede, a qual não é arrogante, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até nas melhores famílias é preciso suportar-se uns aos outros, e é necessária tanta paciência para isto. Mas a vida é mesmo assim. A vida não se faz no laboratório, mas na realidade. O próprio Jesus passou através da educação familiar. Também neste caso, a graça do amor de Cristo cumpre aquilo que está inscrito na natureza humana. Quantos exemplos maravilhosos temos de pais cristãos cheios de sabedoria humana. Eles demonstram que a boa educação familiar é a coluna vertebral do humanismo. A sua propagação social constitui o recurso que permite compensar as lacunas, as feridas, os vazios de paternidade e maternidade que atingem os filhos menos felizardos. Essa irradiação pode fazer autênticos milagres, e na Igreja estes milagres acontecem todos os dias. Faço votos a fim de que o Senhor conceda às famílias cristãs a fé, a liberdade e a coragem necessários para a sua missão. Se a educação familiar resgatar o orgulho do seu protagonismo, os pais incertos e os filhos decepcionados serão grandemente beneficiados. Chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio, porque se autoexilaram da educação dos próprios filhos e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não se autoexilarem da educação dos filhos. E isto só pode ser feito com amor, ternura e paciência. Saudações. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos do Brasil, Cabo Verde e Portugal. Supliquemos a vinda do Espírito Santo sobre todos os educadores, em particular os pais, para que com o seu exemplo ajudem os mais jovens a crescer em sabedoria, estatura e graça. Que Deus os abençoe. Apelo. A 24 de maio, na China, os católicos rezarão com devoção a bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos, venerada no santuário de Sheshan, em Xangai. Na imagem que predomina no santuário, Maria leva o seu filho, apresentando-o ao mundo de braços abertos em gesto de amor e misericórdia. Também nós pediremos a Maria que ajude os católicos na China a ser sempre testemunhas credíveis deste amor misericordioso no meio do seu povo e a viver espiritualmente unidos à rocha de Pedro sobre a qual está edificada a Igreja. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!